Boa noite, amados. Graça, paz, saúde, alegria e prosperidade a todos, da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos encha de graça, sabedoria, abra o nosso entendimento, ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos a palavra, aplicarmos a nossa vida e tirarmos proveito. O dia é hoje, a hora é agora. Abra aí em Hebreus 9, a partir do verso 15. Ontem nós lemos até o verso 14, vimos como que era o dia da expiação na vida dos judeus no passado, era algo bem nítido na memória deles, era algo para eles assim, bem tranquilo. E então ele mostra que Jesus é o sacrifício perfeito, ele expiou os nossos pecados, ele rasgou o véu, ou seja, abriu o caminho para que todos, inclusive o povo comum, tem acesso à presença de Deus. E aí no verso 15 ele vai dizer assim, por isso ele, Jesus, é o mediador da nova aliança. Aí quando ele fala nova aliança é porque a velha ficou antiquada, perdeu o prazo de validade, esclerosou, tá bom? A nova aliança no sangue dele, né? Que ele mesmo fez com o povo. E a palavra aliança aqui é importante, porque na mente do autor, quando falava de aliança, ele falava da relação entre Deus e os homens, né? A mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, grave isso aqui, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Amados, não é fácil para nós entendermos isso. A mente nossa ocidental, a mente do judeu, não, isso aqui está nítido. Porque para nós fica a pergunta, por que Cristo tinha que morrer? Esse é o trunfo, por que Cristo tinha que morrer? Para eles isso era natural. Porque a palavra aqui, você vai perceber que o autor, ele faz um trocadilho. Ele vem usando a palavra diadequer para aliança. E de repente já entra no verso 16 antes. Tudo diadequer, aliança. De repente chega no verso 16 e fala, onde há testamento? Aliança. Só que aliança é um termo mais próximo de nós, os cristãos. Testamento é mais próximo do mundo secular, do mundo grego. E o que faz efetivo o sacrifício é justamente a morte do testador. Tem que haver morte. Então na mente do judeu era claro, porque o inocente tinha que morrer para que vidas fossem perdoadas e continuassem caminhando tranquilamente no chão da terra, porque na mente deles a aliança tinha a ver com Moisés, e uma vez que o homem quebrou a aliança diante com Deus, ele ficava debaixo de maldição. É daí também que nasce a ideia de que tudo que acontece na terra de mal ao homem é a ira de Deus caindo, porque ele quebrou a aliança. Então foi preciso que Cristo morresse nesse sentido, e esse perdão de Cristo, ele é interessante porque ele liberta você do passado. Ele arranca os seus pecados do passado. Eu estou no presente, mas quando eu creio em Jesus, eu não só tenho a remissão dos meus pecados de outrora, eliminando a culpa, os traumas, e para que eu possa viver o presente sem o peso do passado, sem a interferência do passado me paralisando no presente, como ao mesmo tempo que eu creio em Jesus, na morte dele por mim, me abre uma porta para o futuro, me abre uma janela invisível para a eternidade, de um céu que já me habita, eu tomo posse das promessas. Então as promessas não é para o futuro, é para agora, é para o presente. Então ele está querendo que a nossa mente faça esse voo excelente para enxergar aquilo que ele está escrevendo, o autor. Para eles era comum, mas eu preciso entrar neste mundo. Olha o verso 17, que nós já lemos, né? Pois o verso 17, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei quando vive o testador. Então só é efetivo o testamento quando morre o testador. Por isso a morte de Cristo aqui no chão da terra. Agora veja bem, verso 18. Porque nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todos os mandamentos segundo a lei,
a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã de tinta escarlate e sopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo, e dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Aí ele está trazendo à memória Êxodo 24. Para eles era o ABC, era o primário isso aqui. Mas eu tenho que lembrar que quando Moisés está na congregação, na tenda do tabernáculo, ele mata os animais, ele pega metade do sangue, ele entra lá e purifica o livro, purifica tudo. A outra metade, após ele ler o livro da lei, as alianças, e ler tudo, e o povo concordar com aquilo, que haveria de obedecer àquela aliança, aí ele vem e asperge sobre todo mundo. Aspersão. É por isso que muita gente faz batismo por aspersão. E você vai perceber que é simbólico, porque milhares de pessoas ao redor do acampamento, metade do sangue de animais vai cair um pouco em cada um, não, mas tudo é na fisicalidade. Você vai perceber que o que Jesus faz não tem a ver com a carne, com o estereótipo, tem a ver com a alma, com a consciência, liberta de obras mortas, libertando-nos do peso do passado, porque talvez você esteja na sua casa aí, vivendo um presente paralisada de medo, de culpa, de ressentimento, de mágoas, porque viveu traumas, tem coisas do passado que te perseguem até o dia de hoje. E quem é que pode te libertar disso? É Jesus, você está perdoado. Levanta a cabeça e vai viver. Olha o verso 21. E igualmente ele vai dizer, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem sangue não há remissão de pecados. Ou seja, sem efusão, sem derramar o sangue, efusão. Por isso que muitos também batizam por efusão, derramando, não é aspergindo água, não. É derramando a água na cabeça das pessoas. É tudo tirado daqui. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Está lá em Levítico 17:11. Isso tem significado? Tem. Para eles era nítido, porque para o judeu a vida da carne está no sangue. Está lá em Levítico 17:11. Lê lá. Então, só tem significado se a vida morre. A vida está no sangue. Não é simples, amados, perceber isso não. Mas aqui está o grande significado. Aí você vai entender por que Cristo morreu. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Cristo é o Cordeiro. Ele é a oferta, Ele mesmo. Ele se entrega a si mesmo. É a parte mais difícil que existe do processo. Amados, presta atenção nisso. Grava um pouquinho mais. Para o judeu a vida estava no sangue. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Amados, Moisés purificou tudo na terra. O autor vai fazer esse voo com o nosso pensamento, para mostrar para mim que o que Jesus fez na cruz tem aplicação não só no chão da terra, nesse universo, mas tem uma aplicação cósmica, porque não só purificou a terra, a mim, a você, mas purificou os céus. Porque Jesus, ele veio desse tabernáculo não feito por mãos humanas. Ou seja, você vai perceber que a cruz, a dimensão da cruz está consumada, tem implicações em todo o universo. Outra coisa importante, você vê que quando Jesus morre ao meio-dia e diz tetelestai, está pago, houve trevas, a terra, o sol deixou de brilhar, tudo escureceu, ou seja, o universo parou para assistir à morte de Cristo. A morte de Cristo, os efeitos dela, tem repercussões em todo o cosmos, em todos os universos e multiversos. Jesus purificou tudo. É sobreexcelente. Descansa o teu coração, tu está perdoado. E mais ainda, ele vai dizer para mim e para você
que Jesus não vai fazer isso mais não, é uma única vez. Ele não vai ficar todos os anos sofrendo, desde a fundação, morrendo, não. Como os sacerdotes faziam todos os anos no dia da expiação, com sangue de bodes, de touro, de novilhas. Não vai fazer mais não. É uma vez para sempre. Então é uma tomada de consciência. O vir a Jesus não é um movimento externo, é um movimento interno aqui, ó, no coração. É eu crer, a minha mente se iluminar e descansar e tomar posse do perdão dos pecados do passado que me assombra no presente e abrir minha mente para essa janela do futuro, para esse céu que chegou à terra e me habita. Seja feita a tua vontade, não só na terra como no céu. O céu baixou na terra e me habita. Eu sou a morada que Jesus foi preparar e disse, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar um lugar para que onde eu estou estejais vós também. No verso 23 desse capítulo 14 ele diz, aquele que me ama guardará minha palavra, meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu sou a morada, você é morada, descansa. Viva o seu presente com autoridade, com consciência, com fé, com descanso em Deus. Está aqui, ó. E diz o verso 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto do juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E aqui, amados, para o mundo grego era uma loucura, era uma novidade que mexia com os pensamentos, mexia com a filosofia, com o estilo de vida deles, porque para o judeu, depois que sepultou, a terra bebeu o sangue e morreu. Morreu o homem, morreu a vida, acabou. Para o judeu era só até ali na sepultura. E agora o autor introduz a ideia de que não. Morre-se uma vez só, não reencarna não, a seguir tem juízo. E não fica achando que você vai ficar tendo oportunidade, vai transmigração de alma, vai e volta, vai. Não existe isso. Não se muda de vida assim como se muda de esquina, como se troca de roupa. A vida é uma só. E não pensa também que você vai para um lugarzinho, depois alguém vai ficar daqui fazendo alguma coisa para você, que você vai sair de um lugar para o outro, purgatório. Não tem isso. Quem morre já sabe, já sai daqui sabendo para onde está indo. O julgamento não é lá, é aqui. O homem morre e nós aguardamos o juízo. E que dia que é esse juízo? O dia que Jesus voltar. Porque a terra caminha para esse dia em que fica inviável a vida na terra. Olha para esse momento, amados, na terra. Você vê uma população de Almenara praticamente morrendo a cada 10 dias. 40 e tantos mil mortos a cada 10 dias. Uma população inteira de Almenara, a minha cidade, morrendo. E ninguém dá conta, ninguém chora. Que está chegando à porta de todo mundo. Perdi uma prima lá em Barueri, São Paulo. 1h da manhã ela morreu. Sepultou às 11, ninguém viu. E o que dói é saber que tinha irmãos que há 2 anos que não havia. A mãe tinha mais de 1 ano que não via a filha. Amados, saiba de uma coisa: Jesus está voltando. E aqui está o grande paradoxo que eu preciso entender. Esse momento da cruz da glória é o momento de maior glória, mas também é o momento do maior serviço que se presta. Ele é o Jesus para quem tudo existe e foi criado, mas ao mesmo tempo ele não existe. É o Jesus que existe para mim e para você, ainda existe para o mundo. Ele é o Rei eterno, mas ao mesmo tempo ele é o servo eterno, é o eterno servo que está até hoje intercedendo por mim e por você. Ele está aqui comigo e com você. Vamos orar. E ore pelo Brasil. Ore pelos nossos líderes, porque estão perdidos. Para que eles se arrependam no pó e na cinza e não brinquem. E mais ainda, ore para que Deus abra a mente dos religiosos. Ainda estão brigando por aquilo que não tem nada a ver. Eu quero que todo mundo agora vá para o joelho e aflige a sua alma, e chore, e lamente diante de Deus, e se humilhe diante de Deus, porque o socorro vem do céu, não é da terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos juntos agora. Coloque sua vida e sua casa diante de Deus. Pai, o Senhor está aqui. O Senhor, amado da minha alma. O Senhor é o Deus que nos amou.
eternamente. Tu nos atraiu a Ti com benignidade, nós somos a menina dos Teus olhos, e obrigado, Pai, porque o perdão é custoso sim, custa para nós perdoarmos o próximo, custa para nós perdoarmos o inimigo, orarmos por ele, abençoarmos o inimigo, é custoso o perdão, Pai, mas é o perdão que protege, que guarda a nossa casa, que guarda o nosso coração. O perdão também foi custoso ao Senhor, custou o Filho, a morte do Filho amado, único que o Senhor deu por mim e por toda a terra e por todo o universo e multiverso. O Senhor está aqui, cura-nos, visita os corações, cada lar, cada casa, consola os que estão desesperançados, consola, faz com que cada um enxergue a soberania do Senhor, guarda os filhos que estão órfãos agora, sem mãe, sem pai, sem tio, sem avô, guarda, Pai, guarda nossas casas, guarda nossos corações em oração, guarda nossa mente em fé transcendendo, ajuda-nos, Pai, para que o céu do Senhor cresça em nós, que a luz do Senhor brilhe em nós, que o perfume de Cristo exale a partir de nós, que seja um tempo de um levante de oração, de jejum, de clamores, de aflição na terra, de humilhação diante de Ti, porque o socorro venha do Senhor, aleluia. Passa o Teu sangue em nossas casas, em nossas vidas, nas nossas ruas, nossas cidades, limpa-nos da peste, guarda os hospitais, livra os médicos dos surtos. Muitos estão surtando na terra, muitos médicos estão voltando para o alcoolismo, voltando para as ruas surtados, porque não estão dando conta de ver tantos mortos todos os dias. Pai, tem misericórdia da terra, tem misericórdia de nós e nos socorra, Deus, tem compaixão, tem compaixão. Oh Espírito Santo de Deus, sopra nos quatro cantos dessa terra e restaura-nos e traz-nos de volta a palavra. Não nos deixe sermos enganados por esses lobos, esses falsos profetas que estão interessados somente em dinheiro, em si mesmos, em suas glórias, em seus próprios ventres, em seus narcisismos orgulhosos e malignos e perversos. Traz-nos para a oração e liberta-nos de todo o mal. É assim que nós, na autoridade de Cristo, te pedimos: proteja as nossas casas. E enquanto estivermos vivos, Pai, ajuda-nos a profetizar, a encher a terra do conhecimento do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Senhor Rei Salvador, servo perdoador, Espírito que em nós habita, guia-nos na verdade e abençoe essa vida, abençoe essa casa e repreenda todo o mal, tira o ódio, a mágoa, cura das amarguras, dos ressentimentos agora essa vida, Pai, e liberta do passado e dá a ela um presente que seja vida abundante, que olha para o futuro na perspectiva de que já passamos do portal invisível. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui. Nós oramos gratos por tudo em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.